E aí, pessoal, está indo para São Pedro do Atacama ou conhece alguém que vá ou quer ir? Então se liga nas dicas que eu vou dar aqui na asa do avião. Primeiro, como chegar em São Pedro do Atacama? Saindo de Santiago, você vai pegar um avião até Calama, que é uma cidade maior no deserto do Atacama. Existem basicamente 3 companhias que fazem essa rota. A primeira delas é a Latam e as outras duas se chamam Sky Airlines e a outra se chama JetSmart. O preço que se paga por um low cost de Santiago até Calama é por volta de 50 dólares americanos, o que dá mais ou menos por volta de R$200 com IOF. Do aeroporto de Calama até São Pedro do Atacama são cerca de 1h30 de viagem. Ao chegar no aeroporto de Calama, existem várias companhias de transfer que fazem esse trajeto entre a cidade de Calama, do aeroporto, até São Pedro do Atacama. O trecho de ida custa 12 mil pesos chilenos, equivalente a aproximadamente a R$75. Ao chegar em São Pedro do Atacama, onde se hospedar? Bem, São Pedro é uma vilazinha muito pequena e existe apenas uma rua principal chamada Calle Caracoles. Na Calle Caracoles você vai encontrar restaurantes e várias companhias de turismo. Além disso, encontrará também hotéis e hostels na Calle Caracoles e nas ruas circundantes a ela. Eu fiquei num hostel chamado Hostel Rural e paguei apenas R$80 por noite que me hospedei nesse hostel. Era um hostel bem estruturado que ficava quase na esquina com a rua Caracoles. Então era um hostel bem próximo de tudo e super valeu a pena. Eu gostei muito do hostel, o pessoal que trabalha lá foi bem simpático e o hostel estava sempre cheio de outros turistas de todo lugar do mundo. Onde fechar os passeios? Na própria Calle Caracoles, como disse antes, existem várias companhias de turismo, mas eu fechei com a companhia do meu próprio hostel. Na própria recepção, o recepcionista me ofereceu os pacotes e eu achei o preço legal e resolvi fechar já assim que eu fiz o check-in no meu hostel. No primeiro dia de passeio, eu fiz pela manhã um passeio para Salá, Corto, Toconal e Laguna Caxa. Para esse passeio eu paguei cerca de 23 mil pesos chilenos, o que dá aproximadamente R$150 e 3 mil pesos de entrada no parque, o que dá aproximadamente R$20. Então só este passeio pela manhã foi cerca de R$170. Se você tiver poucos dias para visitar São Pedro do Atacama, este é um passeio que eu considero dispensável, sendo que há outras opções de turismo em São Pedro do Atacama, onde a natureza é bem mais exuberante e bem mais bonita. Voltando a São Pedro do Atacama no período da tarde, fui fazer o segundo passeio do dia para o Vale de la Luna. No Vale de la Luna ficamos por volta de 3 da tarde até o sol se pôr. E foi super incrível, a vista de lá é maravilhosa, então é um passeio que eu recomendo para todo mundo. Sobre o valor do passeio do Vale de la Luna, eu paguei cerca de 14 mil pesos chilenos, o que dá aproximadamente R$90, e 3 mil pesos chilenos na entrada do parque do Vale de la Luna, o que dá mais ou menos R$20. Então, no total, deu aproximadamente R$110 o passeio do Vale de la Luna. Juntando o valor total dos dois passeios, ficou em R$280 só de entrada do parque e o transfer para os passeios. No segundo dia de passeio, eu fui para Laguna Serrar, Ojos del Salar e Laguna Tebetinque. Paguei cerca de 14 mil pesos chilenos, aproximadamente R$90, e acredite, 17 mil pesos chilenos apenas para a entrada dos parques das lagunas, o que foi mais caro do que o passeio em si, dando um total de R$200 para fazer esses passeios no segundo dia. São passeios de meio-dia, eu comecei os passeios por volta de 1h da tarde e o regresso para São Pedro do Atacama foi por volta de 7 da noite. A Laguna Serrar é uma laguna onde a concentração de sal é maior do que a do Mar Morto. Então você entra na lagoa e flutua devido à densidade da água ser maior que a densidade do seu corpo. Devido à concentração de sal ser muito forte, após sair da lagoa, há uma ducha para você tirar o excesso de sal do seu corpo. Então quem quiser entrar na lagoa, que é muito gelada,
Leve traje de banho e toalha para este passeio. Após sairmos da Laguna Serrar, fomos até Ojos del Salar. São duas crateras redondas, uma ao lado da outra. A van normalmente só faz uma parada para as pessoas fazerem foto e o passeio segue até a Laguna Tebetinque. A Laguna Tebetinque não tem muito sua beleza, mas é uma lagoa onde os biólogos consideram que foi o início de toda a vida na Terra. Terceiro dia de passeio, Termas de Puritama. Termas de Puritama particularmente foi o passeio que eu mais gostei, devido ao custo-benefício e ser o passeio que você mais interage com a natureza. O passeio foi cerca de 11 mil pesos chilenos o transfer. A entrada nas termas pode variar de 15 mil pesos chilenos se você for no período da manhã ou 9 mil pesos chilenos se você for após as 14 horas. Eu recomendo ir no período da tarde, porque além de você estar economizando 6 mil pesos chilenos, o período da tarde a temperatura externa não é tão fria quanto pela manhã. Então, ao sair de uma lagoa para ir para outra, você não vai sofrer tanto com a diferença de temperatura. Então, esse foi um passeio que eu gastei R$ 128 para fazer o período da tarde todo. E foi super legal entrar nas termas, água quentinha e a temperatura externa não estava tão fria assim. Então eu aproveitei bastante, fora que a paisagem é de tirar o fôlego. O quarto dia de passeio foi para Geysers del Táchio, a terma que existe lá no Geyser, e o povoado Machuca. Bem, o passeio para Geysers del Táchio sai muito cedo, sai de madrugada. Sai por volta de 4 da manhã o passeio. Após sair dos Geysers, a van se dirige a uma terma, que é uma piscina de água natural, água quente devido à sua origem vulcânica. Quem quiser entrar na terma, vale muito a pena o passeio, leve seu traje de banho e toalha. Eu recomendo, por mais que do lado de fora esteja muito frio, é uma experiência única. Então vale muito a pena entrar na terma. Após sairmos das termas, a van vai até o povoado Machuca, que é um povoado que vive entre as montanhas, numa altitude bem elevada. Lá você pode comer um espetinho de lhama, ir ao banheiro e tirar uma foto com a lhama. Bem, o valor gasto no passeio dos Geysers del Táchio. Eu paguei 18 mil pesos chilenos, aproximadamente R$ 120, o transfer para me levar até os Geysers, e 10 mil pesos chilenos a entrada do Parque dos Geysers. Então dando um total de R$ 180 a entrada no parque mais o passeio. É um passeio que é imperdível em São Pedro do Atacama, eu super recomendo. Bem, esses foram os passeios que eu fiz em São Pedro do Atacama. O total de todos os passeios que eu fiz em São Pedro do Atacama foi de R$ 790. Tudo incluído a saída de São Pedro, o regresso e a entrada em todos os parques. Existem outros passeios, como o tour astronômico, que sai do período noturno, porém eu não fiz, pois a semana que eu estava em São Pedro do Atacama era uma semana de lua cheia. Então não compensava muito fazer o tour com a lua cheia, porque a lua acabava ofuscando a luz das estrelas. Então eu preferi fazer em um outro momento que eu voltar a São Pedro do Atacama. Existem outros passeios também para escalar vulcão, mas esses passeios normalmente gastam de 2 a 3 dias. Onde comer barato em São Pedro do Atacama? Bem, todos os restaurantes próximos da Calle Caracoles são muito caros. Então eu peguei algumas dicas com alguns moradores locais para economizar na hora de alimentar em São Pedro do Atacama. A primeira dica foi Los Charritos, bem próximo da igreja principal de São Pedro do Atacama. Tem uma pracinha e nessa pracinha tem uma feirinha de artesanato. Ao atravessar essa feira até o final dela, você vai encontrar vários restaurantes pequenininhos, como se fossem pequenos trailers, chamado Los Charritos. Lá o menu completo sai por volta de 3 a 4 mil pesos chilenos, o que é um preço bem bacana. Mas também é uma comida bem simples. Outra dica para quem quiser economizar e comer bem, um restaurante chamado La Pica del Indio, que normalmente o menu sai por volta de 6.500 pesos chilenos, a entrada, o prato principal e a sobremesa. Foi o melhor custo-benefício que eu encontrei em São Pedro do Atacama. A comida muito gostosa e o valor final muito em conta.
Para você que gosta de tomar uma cervejinha, São Pedro do Atacama não é o melhor lugar. Bem, todos os bares e restaurantes fecham à meia-noite. Nada funciona depois de meia-noite. Todo mundo fecha. Não pode mais servir bebida depois de meia-noite. Os garçons te expulsam do bar depois da meia-noite. Outra coisa, você não pode beber sem estar comendo alguma coisa no restaurante. Então todos os restaurantes só servem a bebida depois que a comida chega na sua mesa. Nenhum morador soube me explicar o porquê disso, mas é lei lá em São Pedro do Atacama. Não vende bebida se não estiver comendo e tudo fecha à meia-noite. Então, essas são as minhas dicas para você que está querendo ir visitar São Pedro do Atacama. Se inscreva aqui no canal, na Asa do Avião, que teremos muito mais dicas sobre vários destinos da América do Sul e no mundo todo. Um abraço e até a próxima!